Sneha Ann Phillip nasceu no dia 7 de outubro de 1979 em Kerala, na Índia, sendo filha de Ansu Phillip e Kochil Phillip. Ela tinha 2 irmãos, um mais velho que se chamava Ashwin e o mais novo chamava Nikhil. Em algum momento de sua vida, Sneha e seus pais acabaram se mudando para o interior do estado de Nova York, inicialmente morando em uma área em Albany, depois em Hopewell Junction, em própria Nova York, e até em um vilarejo pequeno no condado de Dutchess. Ela se formou na Universidade Johns Hopkins, porém ela decidiu seguir a carreira em medicina, se matriculando na Escola de Medicina de Chicago em 1995. Foi nesse período que ela veio a conhecer seu futuro marido, Ron Lieberman. Ambos tinham muito interesse pelas artes, apesar de suas carreiras como médicos. Sneha era interessada em pintura e Ron era músico. Eles se casaram em maio do ano 2000 em uma cerimônia pequena no condado de Dutchess. Eles moravam em um apartamento localizado em Battery Park City, um local que ficava apenas 4 quarteirões do World Trade Center. Junto a eles também moravam os gatos Figa e Kali. Quando não estavam trabalhando, Ron e Sneha iam a clubes de jazz e restaurantes especializados em sushi nas áreas próximas aonde eles moravam. Fisicamente, Sneha tinha 1,70 de altura e pesava cerca de 52 quilos. Segundo quem a conheceu, Sneha não era de passar a noite fora de casa sem contar aonde ela estaria, seja para sua família ou seja para seu marido. Algum tempo antes dos eventos ocorrerem, a vida de Sneha começou a ficar um pouco mais difícil. Ela tinha acabado de ser demitida de seu emprego como estagiária com a justa causa de abuso de álcool e atrasos. E após isso, ela também acabou sendo demitida de seu segundo emprego por não procurar aconselhamento quanto ao abuso de álcool. Além disso, no dia em que tudo ocorreu, supostamente, Sneha tinha uma acusação criminal pendente contra ela. Ela tinha entrado em uma briga em um bar, o que a levou a ser presa por uma noite. Além disso, isso segundo a própria, ela fez uma queixa contra um colega estagiário que estava encostando nela de uma forma inadequada. Posteriormente, essas acusações vieram a ser retiradas e Sneha acabou sendo acusada de queixa falsa. Foi dada a possibilidade de ser retirada a acusação contra ela caso ela se retratasse, o que ela se recusou a fazer, e Sneha foi presa e passou mais uma noite na prisão. No dia 10 de setembro de 2001, uma segunda-feira, Sneha teria o dia de folga. Esse era o primeiro de 3 dias de pausa que ela teve do trabalho. Ela acordou e saiu para tomar café com seu marido por volta das 10 horas da manhã. Ela disse que voltaria para o apartamento e terminar algumas tarefas domésticas. Eles se despediram por volta das 11h30. Ron saiu com certa antecedência para ter certeza de que não chegaria atrasado para seu turno, que seria longo naquele dia. Sneha, após voltar para casa, brincar um pouco com seus gatos e arrumar o apartamento, já que haveria um jantar programado com seu primo na próxima quarta-feira, e ela também podou algumas flores. Por volta das 14h30, Sneha e sua mãe tiveram uma conversa por mensagens de texto, que durou cerca de 2 horas. Elas conversaram diversas coisas, como a ida dela e Ron a um bar, por exemplo. Nessa conversa, Sneha ela também mencionou para sua mãe que tinha planos de visitar o restaurante Windows on the World, que ficava localizado no último andar da torre norte do World Trade Center. Por volta das 16 horas, Sneha disse a sua mãe que tinha alguns afazeres a serem resolvidos. Então, por volta das 17h15, que Sneha, usando um vestido de camisa marrom de mangas curtas, sandálias, um colar e seu anel de noivado, ela foi gravada saindo de seu apartamento, passando pelos antigos edifícios do World Trade Center e indo até uma loja de departamentos chamada Century 21. Loja essa que Sneha ia regularmente. Na loja, ela comprou uma lingerie, um vestido, alguns lençóis e 2 pares de sapato. Às 19h18, ela passou suas compras, cobrando $550 de seu cartão de crédito. Inclusive, há gravações de câmeras de segurança que registraram Sneha nessa loja. Em seguida, ela foi a outra loja, dessa vez de sapatos, onde ela comprou 3 pares.
após sair dessa loja, não se sabe o que aconteceu com Sneha. Por volta das 23h15, Ron chega em casa, retornando de seu trabalho. Ele nota que o apartamento estava vazio, ou seja, que Sneha ainda não havia retornado de suas compras. Porém, ele não achou isso nada incomum, já que era algo habitual que Sneha fazia. Mas, quando isso acontecia, ela avisava Ron, o que não aconteceu dessa vez. No dia seguinte, dia 11 de setembro de 2001, Ron acordou, porém Sneha ainda não havia chegado em casa. Por mais que Ron estivesse irritado com ela por ela não ter avisado por onde estaria, Ron ainda não estava preocupado. Ele achava que Sneha poderia ter passado a noite na casa de um amigo, ou na casa de seu primo, ou até na casa de um de seus irmãos, que não morava muito longe de onde era o apartamento deles. Quando o ataque a Torres Gêmeas aconteceram, e que estava sendo televisionado, especificamente quando o primeiro avião atingiu a primeira torre, a Torre Norte, que teria acontecido por volta das 8h46 da manhã, Ron telefonou para Sneha, que não atendeu, e a ligação dele acabou indo para a caixa postal. Ron acabou deixando uma mensagem de voz para ela, pedindo para que ela ligasse para ele. Quando o segundo avião atingiu a Torre Sul e um terceiro atingiu o Pentágono, por volta das 10 da manhã, Ron ligou novamente para Sneha, porém a ligação dele cai na caixa postal novamente. Depois disso, a bateria do celular dele acaba acabando. Segundo o próprio Ron, o dia 11 de setembro, tanto para todos que estavam no hospital, mas especificamente para ele, estavam muito emocionados pelo que tinha acontecido com as Torres Gêmeas. Ron, que achava que Sneha poderia ter ido à casa de um de seus irmãos ou primos, quando conseguiu contactar algum deles, eles negaram que a viram, também comentando que não a viam faziam mais de 2 dias. Percebendo que essa era uma situação que estava ficando mais séria, Ron decidiu ir até o apartamento deles. Porém, o caos e o pânico ainda estavam acontecendo. Além de que as ruas que levariam Ron até sua casa ou estavam fechadas ou estavam bloqueadas por barricadas, bloqueando a passagem. Deixavam somente ambulâncias passar por tais locais. Porém, Ron acabou conseguindo pegar uma carona com uma das ambulâncias e chegar até o bloco de seu apartamento. Ron conseguiu chegar em seu prédio, porém ele não conseguiu entrar, já que a entrada estava fortemente trancada com cadeados. Além de que, por conta do que estava acontecendo, ele levou mais de 6 horas para chegar até o local. Ele até tentou gritar pelo nome de Sneha, o que não adiantou muito, já que, quando um vizinho apareceu, ele contou que Sneha não estava em seu apartamento. Naquela noite, Ron acabou ficando na casa de um amigo. No dia seguinte, Ron foi até o departamento de polícia de Nova York e registrou Sneha como uma pessoa desaparecida. O registro foi feito, porém o caso dela foi agrupado juntamente com o caso do World Trade Center. A polícia acreditava que Sneha teria sido mais uma das vítimas dos atentados ocorridos em 11 de setembro. Por mais que Ron acreditava que sua esposa teria desaparecido no dia anterior do acidente ter ocorrido. Ele acabou contratando um investigador particular que começou sua própria investigação, que, inclusive, um ex-agente de operações especiais do FBI. Ele vasculhou os locais a qual Sneha mais gostava de frequentar. Ele também entrevistou funcionários de bares e hotéis próximos à loja de departamentos. Conversou com amigos, familiares e até colegas de trabalho de Sneha. Ele também foi nas docas perguntar às pessoas que estavam lá se alguém havia visto Sneha fugindo ou se alguma atividade suspeita havia acontecido no dia 10 de setembro. Nisso foram reveladas 2 coisas. A primeira é que alguém de um telefone residencial telefonou para o celular de Ron por volta das 4 horas da manhã. Além disso, que um funcionário do prédio de apartamentos deles viu Sneha saindo sozinha do prédio deles por volta das 17h15. Eles conseguiram rastrear as compras feitas pelo cartão de crédito dela e notaram as compras que foram feitas. Por mais que, inicialmente, achava-se que poderia ter sido outra pessoa que teria pego o cartão de Sneha e teria o usado, as gravações da câmera de vigilância da loja de apartamentos mostrou que havia sido mesmo Sneha que comprou aquelas coisas. Após sair da loja de departamentos, ela havia simplesmente desaparecido. Ainda, segundo as câmeras de vigilância, Sneha é vista saindo da loja com 2 sacolas grandes. Sacolas essas que não foram encontradas em seu apartamento, isso considerando que todo lugar estava coberto de cinzas e que quando os gatos passavam, eles deixavam marcas. Mas nenhuma marca humana,
como uma pegada, nunca foi encontrada. Ou seja, concluiu-se que Sneha nunca retornou ao seu apartamento. Era difícil ter conclusões do que aconteceu naquele dia, ou até teorizar o que teria acontecido com Sneha, já que, além do prédio de apartamentos estar lacrado, todos os locais a qual ela foi vista naquele dia, todos estavam em ruínas. Isso por conta dos atentados. Então, que a investigação começa a tomar outro rumo. Uma caixa da loja de departamentos, a qual Sneha havia ido no dia 10 de setembro, diz que acha que viu Sneha fazer compras juntamente com uma jovem indiana. Segundo essa caixa, Sneha havia dito que aquela era uma amiga dela. Analisando as câmeras de segurança novamente, era possível notar que Sneha possivelmente saiu com outra pessoa. Os investigadores tentaram descobrir quem seria essa mulher, porém, essas buscas não conseguiram identificar essa pessoa. Essas investigações também incluem o passado de Sneha, sua lista telefônica, seus e-mails, ligações e qualquer coisa do tipo que teria ligação com aquela pessoa. Porém, nada foi encontrado. A polícia não acredita que ela seja uma suspeita no caso, porém, ela pode ter informações sobre o desaparecimento de Sneha. Houve até o momento em que Ron teve que mentir para que mais atenção viesse para o caso de Sneha, já que, quando ele contou que sua esposa havia desaparecido no dia 10, os repórteres acabaram perdendo o interesse. Um dos irmãos dela acabou indo falar com os repórteres e omitindo o fato de que Sneha teria desaparecido no dia 10, e até dizendo que estava conversando com ela por telefone quando os atentados ocorreram. Essa mentira acabou funcionando. Uma emissora de TV acabou mostrando uma foto de Sneha, o que deu um pouco de esperança para os familiares de que alguma pista ou avistamento de Sneha iria surgir. Porém, isso nunca aconteceu. Então, o nome de Sneha acabou entrando para a lista de vítimas dos atentados de 11 de setembro. Há acho que podemos dizer assim, um rumor de que uma suposta gravação vinda da Torre Norte que registrou uma mulher parecida com Sneha entrando no saguão do prédio e indo até um elevador. Ela esperou por alguns minutos, então, do nada, ela deixou o prédio abruptamente. Há quem diga que essa mulher era Sneha Phillip porque tanto o porte físico, o corte de cabelo e até as roupas que ela estava usando, que eram similares às que Sneha estava usando quando foi à loja de departamentos, lembravam muito a médica. Porém, as autoridades não conseguiram confirmar quem seria aquela mulher na filmagem, já que o sol, entrando no saguão, tornou as coisas mais difíceis para eles. Durante as investigações, algo foi descoberto. Após Sneha ter sido demitida, muitas vezes ela passava a noite fora com pessoas que Sneha conhecia em bares lésbicos e gays. Em um relatório oficial da polícia, é dito que um dos irmãos dela encontrou a própria fazendo sexo com sua namorada. No dia em que desapareceu, Sneha havia ido a uma audiência no tribunal, onde ela se declarou inocente da acusação falsa. Inclusive, ela e Ron tiveram uma briga no tribunal, onde, quando Sneha foi embora, ela deixou Ron para trás. Essa nova descoberta criou a teoria pelo investigador particular de que Sneha poderia ter utilizado os ataques de 11 de setembro para escapar de seus problemas, começar uma nova vida, utilizando uma nova identidade. O problema dessa teoria é que nenhum de seus pertences pessoais mostravam que ela tinha planos de fazer isso, além de que a conta bancária dela nunca foi acessada novamente após seu desaparecimento. No entanto, a família de Sneha, o irmão e o próprio marido dela negam essas alegações feitas pelas autoridades. Eles explicam cada ponto apontado pela polícia, como a cena entre a namorada do irmão de Sneha com a própria Sneha não era verdade. Ron disse que eles nunca brigaram no tribunal e que Sneha teria sido demitida por ter sido denunciada por preconceito racial e sexual. Ela sim frequentava bares gays e lésbicos, porém que ela nunca havia ficado com uma mulher e que sua fase de alcoolismo era temporária. Ainda segundo eles, a polícia teria aumentado essas histórias para disfarçar a falta de atenção que o caso teve inicialmente. Houve a teoria de que Sneha teria passado a noite na casa daquela mulher não identificada e tentado ir para sua casa na manhã seguinte. Porém, quando os atentados ocorreram, segundo amigos e familiares, Sneha poderia ter entrado em um dos edifícios
e tentado ajudar as pessoas. Porém, com o desabamento dos prédios, ela teria falecido. Porém, não há provas que mostrem que isso tenha realmente acontecido. No ano de 2003, Ron entrou com uma petição no Tribunal de Justiça do Condado de Nova York para que Sneha fosse declarada uma vítima do que teria acontecido às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Por volta do mesmo período, Ron entrou com uma ação do Fundo de Compensação de Vítimas e, considerando a idade de Sneha, Ron receberia entre 3 a 4 milhões de dólares. Em janeiro de 2004, o escritório do legista removeu o nome de Sneha da lista oficial de vítimas do 11 de setembro, pelo simples fato de que não haviam provas de que ela estava em alguma das torres quando o atentado aconteceu. Isso quem explicou foi um porta-voz do legista. Em junho de 2006, uma juíza do tribunal decidiu que não poderia ser comprovado que Sneha teria falecido em 11 de setembro. Então, a data de sua morte foi constada como sendo 10 de setembro de 2004, 3 anos após ela ter sido registrada como desaparecida, isso de acordo com a lei estadual. Na decisão da juíza, foi apontado que evidências do relatório policial sugeriram que Sneha poderia ter desaparecido intencionalmente ou ter sido assassinada. Como Ron não conseguiu mostrar a certidão de óbito que mostrava que Sneha teria falecido em 11 de setembro, o Fundo de Compensação de Vítimas negou a reivindicação dele. Em janeiro de 2008, Sneha foi considerada a vítima 2751 dos atentados ocorridos no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Decisão essa que foi tomada após concluírem que Sneha, mesmo sem provas, teria falecido ao tentar ajudar as vítimas do atentado, já que ela sabia o tratamento médico adequado para aquela situação. Atualmente, seu nome consta no painel S66 da Piscina Sul do Memorial Nacional de 11 de setembro. Isso é um conforto para a família. Segundo Ansu, o quarto de sua filha foi mantido da mesma forma a qual ele foi deixado pelos últimos 15 anos, sendo essa uma notícia de 2016. A família Phillip não tem muito contato com Ron Lieberman, o ex-esposo de Sneha, porém, ele sempre visitava a família pelo menos uma vez ao ano. Após uma década do desaparecimento de Sneha, Ron se casou novamente. Ela também é uma profissional médica e eles têm uma filha, que, na época, em 2016, tinha 3 filhos. Os restos mortais de Sneha, se é que ela realmente estava em uma das torres do World Trade Center, nunca foram encontrados ou identificados. E o que aconteceu com Sneha Ann Phillips após ela sair de uma loja de departamentos continua um grande mistério envolvendo os atentados de 11 de setembro de 2001, já que há provas circunstanciais que mostram que ela teria falecido por conta disso, assim como há provas de que ela não estaria próxima aos prédios quando eles colidiram. O paradeiro de Sneha é desconhecido até hoje.